Eu tenho a sensação, Miriam, que a gente passou por tantos escândalos nos últimos tempos que houve até um certo embotamento desse sentimento. Né? As pessoas não se indignam com mais nada, de alguma forma, né? Porque os absurdos se transformaram em algo cotidiano. Isso é muito ruim para qualquer país. Né? Acresce a isso o fato de que parece que tudo se justifica quando se coloca na mesa o antipetismo. Não é? As pessoas têm todo o direito de terem suas restrições ao PT, é bom que tenham, não tem problema nenhum, mas você não pode simplesmente, em nome de uma rejeição que você tem a um candidato, admitir tudo do outro candidato. Isso é uma loucura, porque a gente acaba estabelecendo patamares para todos no final das contas. Se Bolsonaro pode, por que outros não poderiam? Não é? Quando, na verdade, uma sociedade democrática, republicana, né, onde a coisa pública é de fato pública, né, ninguém pode. Né, não é possível para ninguém. Isso é um presente de Estado. Né, presidentes da República, políticos, não entram em cargos públicos para ganharem presentes, não entram em cargos públicos para ganharem presentes valiosos, ficarem ricos com prebendas desse tipo. Né? Isso é uma distorção da ideia de serviço público, isso é uma distorção da ideia de política, porque política, no final das contas, é a possibilidade de você servir aos outros e não a si mesmo. Né? Pode parecer romântico isso que eu estou dizendo, mas é necessário resgatar essa ideia, não é? que não se deve entrar na política para ganhar presentes e menos ainda para montar patrimônio com os presentes que se ganha. Isso é um total absurdo e as pessoas precisam perceber isso, porque se isso hoje é feito por Joaquim, amanhã será feito por José, Maria ou Teresa, e nós não teremos mais parâmetros para estabelecer alguma moralidade, pelo menos. Né? Isso é muito perigoso, o que você aponta. E você tocou num ponto aí muito importante, né, Carlos, que é esse sentimento do antipetismo. Nessa semana que passou, o presidente Lula enfrentou uma série de crises, algumas intempéries criadas por ele mesmo, por declarações absurdas que ele deu, lamentáveis mesmo, mas que geram na população uma espécie de volta desse sentimento antipetista. E aí é muito assustador como parte da sociedade não percebe o que está acontecendo. Aí eu volto, de novo aquela sensação de, meu Deus, estamos vivendo isso mais uma vez, né? O tal do déjà vu aí que eu estava falando no começo do programa. Porque em 2018, as pessoas que elegeram Bolsonaro não eram simplesmente os apoiadores mais fanáticos de Bolsonaro, né? Era também um público que estava com uma insatisfação muito grande com o Congresso, com a política. E aí a gente vê alguns erros sendo recometidos e dá essa sensação que a gente vai ter que passar tudo isso de novo, não é, Carlos? Pois é. Bom, vamos por partes. Né? É muito complexo falar sobre isso, porque parece que a gente pode passar o pano aí para alguém nessa história toda. Uma coisa são erros, são escorregadelas, são equívocos que um presidente com a experiência do presidente Lula não pode cometer. Mas existe o antipetismo, qualquer coisa que ele falar e etc. Aí os petistas gostam de falar dos meios de comunicação, aquela história toda. Não interessa, é dado de realidade. Um presidente que está no terceiro mandato, um presidente que tem 50 anos de história na política, né, não pode cometer esses errinhos. A questão de Sérgio Moro, que foi o que pegou mais, que está sendo mais lembrada, ela é até menor. Questões mais sérias, por exemplo, com relação ao projeto de arcabouço fiscal que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentaria, e que foi simplesmente teve um tratamento de tergiversação por parte do presidente, um tratamento de, olha, vamos pensar melhor isso. Isso foi terrível.
foi um erro econômico complicadíssimo. A relação com o Congresso são erros, você tem ali na relação erros muito complicados também, não se sabe exatamente como lidar com Arthur Lira e com o Centrão. Nada disso é possível para um presidente que tem tanta experiência como o presidente Lula, certo? Agora, isso não se compara, por exemplo, a essa questão das joias, isso não se compara à questão das vacinas, isso não se compara a uma série de outros absurdos, ou absurdos de outra natureza, para não dizer que não há absurdos aqui também, né, como nós vimos. A nossa questão é que, de lado a lado, nós justificamos, né? Se você vou usar aqui uma metáfora futebolística para não ter problemas. Então, se você é corintiano, tudo no Palmeiras está errado, né? Se você é palmeirense, tudo no Corinthians está errado. Quando, na verdade, um e outro tem defeitos e um e outro tem características que precisam ser consideradas, ser observadas, reconhecidas, né? Isso é uma forma fundamentalista de olhar para a política, né? Se não é da minha turma, é meu inimigo, isso está absolutamente incorreto. E é claro que a gente acaba abacalhando essa atividade que é nobre, que é importante, que é o que organiza o mundo, chamada política. É isso. Olha, você falou da gente ter que noticiar, né? Porque aí acaba sobrando para a imprensa. Se a imprensa noticia, aí já vem um ataque em cima da imprensa. Claro que tem maneiras e maneiras de noticiar. Claro. O Everson, obrigada pela mensagem. Ele fala assim: incrível a desonestidade desses jornalistas. Comparar a fala do Lula ao bolsonarismo é achar a população idiota. Everson, é justamente sobre isso que o professor Carlos acabou de explicar. Não existe uma simetria nesses dois casos. O Lula fez uma fala infeliz, o Bolsonaro mentiu, é bem diferente, né? Questão de crime, rachadinha, joias que entram escondidas da Receita Federal, é outra história. Né? Então a gente está sendo aqui muito franco em colocar as duas coisas. Miriam, veja, não é só uma questão de uma fala infeliz ou uma mentira, também são as consequências de um e de outro. Não é? Quando você olha, por exemplo, a questão das vacinas, nós sabemos quais são as consequências disso. Não é? Agora, é claro que também não tem que ficar passando pano. Um presidente experiente, um político experiente como o presidente Lula, né, tem que tratar todas essas questões como dado de realidade e saber lidar com isso. Né? O Milor Fernandes dizia que jornalismo é oposição, o resto é um armazém de secos e molhados. Né? O jornalismo foi cruel com o PT, né? O jornalismo foi cruel com o Fernando Henrique, o jornalismo foi cruel com Getúlio Vargas, o jornalismo foi cruel com Itamar Franco, Fernando Collor, porque é da natureza do jornalismo. Né? Podemos fazer críticas localizadas a esse ou aquele veículo, a esse ou aquele jornalista. Agora, ficar amaldiçoando a prática do jornalismo, ou ficar, por outro lado, né, brigando com o mensageiro, me parece também errado. Vamos compreender que é da natureza dessa atividade e que o político experiente tem que saber lidar com isso. Né? Para usar uma expressão popular, não pode ficar dando mole, não pode ficar simplesmente criando espaço para afirmações bobas, polêmicas. Né? A troco do quê? Né, as afirmações que o presidente fez essa semana são comparáveis às de Bolsonaro? Evidente que não, mas são erradas. Né? É um erro. Isso somado à questão da economia, isso somado a uma agenda alucinante, maluca, que colocou o presidente numa pneumonia e cancelou a viagem para a China, fez com que a semana passada fosse a pior semana do governo Lula até aqui. Então a gente também não pode, até se queremos ajudar o governo, a gente não pode simplesmente ficar negligenciando erros. Porque quando se negligencia erros, a gente sabe onde vai dar. A gente passa a chamar o político de mito, né? O que não cabe, né? Ninguém é mito, né? Todos são mortais. Né? A gente não quer político de estimação, né, Carlos? A gente quer bons servidores públicos, só isso. Você falou da semana mais difícil do presidente Lula, né? Eu acho que vai completar 100 dias
e foram 100 dias tendo que apagar um incêndio por dia. Começa com a invasão lá dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, destruindo os prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. E depois disso foi uma sucessão de problemas, né? Teve enchente, teve que lidar, né, com o estrago que foi feito com a população indígena. Cada dia foi apagar um incêndio. E aí, na semana passada, ele foi dar uma entrevista para o site Brasil 247, xingou o presidente Moro, e Moro, que justamente naquela semana estava sendo alvo de uma quadrilha que queria sequestrá-lo, matá-lo, a família e outras autoridades. E aí, quando a imprensa noticia isso, as pessoas ficam com a impressão que a imprensa está contra o Lula, mas o Lula não precisava ter falado nada sobre o Moro é um senador, quer dizer, está em outro patamar, né? E ele foi ainda vir a público e falou, mas essa operação aí da Polícia Federal, que inclusive tinha sido divulgada pelo ministro da Justiça dele, né? O Lula vem e fala, isso aí deve ser mais uma armação do Moro. E isso foi uma fala absolutamente inadequada, né, Carlos? Miriam, são quase 100 dias, tem uma série de problemas. A herança, essa herança, de fato, é maldita, né? Não dá para esquecer. Do 8 de janeiro, da questão da Amazônia, Yanomami, a questão da economia, tudo isso é verdadeiro. Né? Mas, por outro lado, nada disso pode justificar erros grotescos, falhas bobas que sejam, né? que acabam tendo esse tipo de repercussão. É claro que haveria esse tipo de repercussão. Né? Isso é a política. Né? Então, para que numa entrevista, primeiro, né, tem que se avaliar qual a importância dessas entrevistas todas, né? Qual é a política de comunicação do governo para essas entrevistas todas, né? Porque uma entrevista é sempre muito perigoso, você escorrega, você fala demais, você às vezes acredita nos jornalistas e o jornalista vai lá e publica uma coisa que acabou escapando, mas é da natureza publicar. Veja, quem publicou a frase do presidente Lula, a frase infeliz do presidente Lula, foi a imprensa amiga, não foi a imprensa inimiga, digamos assim, se for para colocar mas nesse aí, termo. Carlos, eu pergunto outra coisa, né? Por que dar uma entrevista para a imprensa amiga? Gente, assim que se administra a comunicação, tem que ter um critério aí um pouco mais organizado e mais profissional, né? Mais republicano. Tem que falar com a imprensa toda. Miriam, você vai me permitir aqui um jabá, né? Nós não combinamos isso e eu fico até um pouco constrangido, mas eu tenho um canal que eu tenho escrito com muita frequência sobre essas questões todas, né? Um canal no Headline. E veja, essa questão da política de comunicação do governo tem sido desastrosa. Sido desastrosa. O presidente primeiro precisa de um porta-voz. Né? O presidente não pode simplesmente ser abordado no meio do caminho, deixar que as pessoas coloquem ali no famoso quebra-queixo, no linguajar jornalista, né? Todos aqueles microfones em volta dele, fazem uma pergunta e ele sai respondendo. O presidente tem assessoria justamente para evitar esse tipo de coisa, que tem acontecido a miúde, frequentemente. Né? Uma secretaria de comunicação, ela serve para isso, não para ficar contemplando pedidos de amigos, de aliados, enfim, isso demonstra, não é só um erro, isso demonstra falta de amplitude, falta da concepção do que é uma secretaria de comunicação da presidência da República, né, que deve lidar com questões muito mais amplas, deve falar com o país todo, deve falar com o mundo todo, já que o Lula é esse canhão de comunicação internacional também, né? E não ficar ali simplesmente buscando, de alguma forma, contemplar aqui e acolá. Todos têm direito, não se trata de discriminar a imprensa de esquerda, não se trata disso. A questão é avaliar
a conveniência num determinado momento. Veja, numa semana complicada, numa semana que o presidente está com uma série de questões, está se preparando uma viagem estratégica para a China, uma semana que está se discutindo o arcabouço fiscal, uma semana que há uma crise complicada no Congresso, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco quebrando o pau por conta do rito das MPs, né? Numa semana que tem isso tudo, é claro que tem ali uma atmosfera explosiva. Vai dar uma entrevista com ares de informalidade, quer dizer, me parece que isso é absolutamente amador.